Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde, e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou, tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então, se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, tá certo? Então vamos às perguntas. E agora vamos para a primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Quem batizou Jesus nas águas do Rio Jordão? A primeira resposta diz que foi José. A segunda resposta, Simeão. A terceira resposta, João Batista. E a quarta resposta, Pedro. Tempo na tela. E a resposta certa é João Batista. Em Mateus capítulo 3 está escrito: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Em qual livro da Bíblia está escrito que quem não vem pelo amor, vem pela dor? A primeira opção diz que esta frase está no livro de Salmos. A segunda opção, livro de Provérbios. A terceira opção, 1 Coríntios. E a quarta opção, em nenhum deles. Valendo! E a resposta certa é em nenhum deles. Isso mesmo. Essa é talvez uma das frases mais comuns em que as pessoas afirmam estar na Bíblia. Mas esta frase é apenas um ditado popular. E eu já ouvi muitos pastores citando esta frase como sendo bíblica. Agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. Quem conduziu os hebreus à terra prometida após a morte de Moisés? A primeira resposta diz que foi Arão. A segunda resposta, Ur. A terceira resposta, Calebe. E a quarta resposta, Josué. Valendo! E a resposta certa é Josué. Em Deuteronômio capítulo 31 está escrito: Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. E aí, como você se saiu? Agora vamos para as perguntas que valem 30 pontos. Elas são um pouco mais difíceis. Em uma parábola, Jesus comparou o reino dos céus a uma semente. Que semente era essa? A primeira opção diz que era uma semente de trigo. A segunda opção, semente de mostarda. A terceira opção, semente de centeio. E a quarta opção, semente de uva. Valendo! E a resposta certa é semente de mostarda. Jesus disse: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo.
Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Qual profeta se casou com uma prostituta para simbolizar a infidelidade de Israel com Deus? A primeira resposta diz que foi Oséias. A segunda resposta, Isaías. A terceira resposta, Esaú. E a quarta resposta, Eliseu. Valendo! E a resposta certa é Oséias. Vamos ver o que está escrito no livro de Oséias, capítulo 1. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Agora vamos para a última pergunta, valendo 30 pontos. Segundo o escritor do Salmo 90, qual é o tempo de vida médio de um ser humano? A primeira resposta diz que é de 65 a 70 anos. A segunda resposta, de 70 a 80 anos. A terceira resposta, de 75 a 85 anos. E a quarta resposta, de 80 a 90 anos. Tempo na tela. E a resposta certa é de 70 a 80 anos. No Salmo 90 está escrito: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E aí, você está indo bem? Agora nós vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Essas 3 perguntas são bem mais complicadas e vão exigir um pouco mais de você. Preste atenção, hein? Quais apóstolos foram chamados por Jesus de filhos do trovão? A primeira resposta diz que foram Tiago e João. A segunda resposta, Pedro e Judas. A terceira resposta, Lucas e Mateus. E a quarta resposta, Pedro e Marcos. Valendo! E a resposta certa é Tiago e João. Vamos ver o que diz em Marcos capítulo 3. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Jesus disse isso provavelmente por causa do temperamento explosivo que esses 2 discípulos tinham no começo do ministério. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 50 pontos. Qual é o menor capítulo da Bíblia? A primeira opção diz que é Provérbios capítulo 11. A segunda opção, Provérbios capítulo 23. A terceira opção, Salmo 117. E a quarta opção, Lamentações capítulo 12. Valendo! E a resposta certa é Salmo 117. Ele tem apenas 2 versículos, que dizem assim: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! E agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Sobre qual monte foi construído o primeiro templo de Jerusalém? A primeira opção diz que foi o Monte Moriá. A segunda opção, o Monte Sião. A terceira opção, o Monte Sinai.
E a quarta opção, o Monte das Oliveiras. Valendo! E a resposta certa é Monte Moriá. Veja o que está escrito. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi. E agora chegou o grande momento, a pergunta que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil do dia, mas em compensação é a que vale mais pontos. Então, se você não foi muito bem, ela vai poder te ajudar. Vamos lá. Qual profeta afirmou que a terra é redonda? A primeira resposta diz que foi Jeremias. A segunda resposta, Ezequiel. A terceira resposta, Daniel. E a quarta resposta, Isaías. Tempo na tela. E a resposta certa é Isaías. Se você acertou, parabéns! No livro que leva o seu nome, o profeta Isaías disse a respeito de Deus: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.